Existe um princípio matemático que governa não apenas o dinheiro, mas toda forma de crescimento que existe. Um princípio tão poderoso que Albert Einstein teria dito que era a força mais extraordinária do universo. O princípio dos juros compostos. E o que Napoleon Hill descobriu depois de décadas estudando as pessoas mais realizadas que pesquisou é que esse mesmo princípio que multiplica dinheiro ao longo do tempo opera de forma idêntica na construção da mente, do caráter e dos resultados extraordinários. E o ponto de aplicação mais poderoso desse princípio, o lugar onde os juros compostos da vida começam a se acumular, é exatamente amanhã. A maioria das pessoas pensa em manhã como um simples começo de dia, um período qualquer entre o sono e as atividades. Mas Hill identificou algo que muda completamente essa percepção. Amanhã não é apenas o começo do dia, é o ponto de capitalização, o momento em que o investimento feito não apenas produz retorno naquele dia específico, mas se acumula com todos os investimentos anteriores, criando um efeito multiplicador que cresce exponencialmente com o tempo. Isso significa que uma manhã bem investida não vale apenas o que produz hoje. Vale o que produz hoje multiplicado pelo efeito acumulado de todas as manhãs anteriores investidas da mesma forma. E é exatamente por isso que pessoas que praticam rotinas matinais consistentes por anos experimentam resultados que parecem desproporcionais ao esforço diário aparente. Não é mágica, é matemática, composta operando silenciosamente no nível da mente, do caráter e da capacidade. Esta manhã você vai entender o mecanismo exato pelo qual essa multiplicação acontece. Vai descobrir por que algumas pessoas extraem retorno exponencial das mesmas práticas matinais que outras praticam sem o mesmo resultado. E vai sair daqui com a compreensão precisa de como ativar o efeito composto, que transforma manhãs ordinárias em construção extraordinária ao longo do tempo. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: o segredo desta manhã está multiplicando minha vida inteira. Não como uma esperança vaga, como o reconhecimento de que cada manhã investida corretamente não desaparece depois de produzir o resultado do dia. Ela se acumula, compõe e multiplica o valor de todas as manhãs que virão depois. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa multiplicação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento. E solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente clarear para receber um princípio que vai mudar como você vê cada manhã pelo resto da sua vida. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que existem 3 tipos de investimento que qualquer pessoa pode fazer com seu tempo, sua energia e sua atenção. O primeiro é o investimento linear. Você investe um dia, recebe o retorno daquele dia e o retorno termina ali. Não se acumula, não se conecta com investimentos anteriores ou futuros. É como trabalhar por salário diário. O esforço de hoje produz exatamente o resultado de hoje e nada mais. O segundo é o investimento que se acumula sem se compor. Você investe um dia, o resultado se soma ao que já existia, mas não cria efeito multiplicador. É como uma poupança simples. O dinheiro se acumula, mas não cresce mais rápido com o tempo. É linear, mesmo que cumulativo. O terceiro é o investimento composto. Cada dia investido não apenas se soma ao que já existia. Ele multiplica o valor de tudo que existia antes, e esse valor multiplicado, então, serve de base para a próxima multiplicação. É exponencial. É o efeito que faz uma curva que começa lenta e quase invisível, e que, depois de um certo ponto, cresce de forma que parece quase abrupta para quem não acompanhou o processo desde o início. A maioria das pessoas trata a manhã como investimento linear. Acordam, fazem algumas coisas, o dia produz o que produz, e o dia seguinte começa do zero, como se nada do dia anterior tivesse contribuído para ele. E com essa abordagem,
Mesmo anos de manhãs não criam o efeito multiplicador que Hill documentou nas pessoas mais realizadas que estudou. Mas as pessoas que tratavam a manhã como um investimento composto experimentavam algo radicalmente diferente. Cada manhã não apenas produzia o resultado daquele dia, ela fortalecia, ainda que de forma quase imperceptível, a capacidade mental, o caráter, a clareza, a confiança e o conhecimento que seriam usados na manhã seguinte. E essa manhã seguinte, fortalecida pela anterior, produzia um pouco mais, que fortalecia ainda mais a manhã depois, numa progressão que, somada ao longo de meses e anos, criava diferenças de resultado que pareciam impossíveis de explicar apenas pela soma do esforço diário. Eclesiastes 11, versículo 1, diz algo que captura essa dinâmica de forma poética. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O pão lançado sobre as águas não produz retorno imediato e visível, mas depois de muitos dias, o retorno aparece, e frequentemente de uma forma que excede o que poderia ter sido previsto a partir do investimento original. Pense agora. Suas manhãs têm sido investimento linear, cumulativo ou composto. Você tem tratado cada manhã como um evento isolado ou tem construído deliberadamente sobre o que as manhãs anteriores criaram? A resposta a essa pergunta revela se você já está colhendo o efeito multiplicador ou se ainda está apenas somando esforços, sem ativar a composição que realmente transforma resultados. Hill identificou 4 mecanismos específicos pelos quais a manhã, quando praticada com consistência ao longo do tempo, ativa o efeito composto. Compreender esses 4 mecanismos é o que separa quem pratica a rotina matinal apenas como hábito de quem a usa como uma das ferramentas mais poderosas de criação de resultados extraordinários que existe. O primeiro mecanismo é a composição neural. Hill, antes mesmo de a neurociência confirmar isso décadas depois, observou que práticas mentais repetidas criavam mudanças físicas reais no cérebro. Cada repetição de um pensamento, de uma crença, de uma afirmação, fortalece as conexões neurais associadas a esse padrão, tornando o próximo acesso a esse padrão mais fácil, mais rápido e mais automático. Isso significa que cada manhã em que você pratica a gratidão, não apenas produz o estado de gratidão daquele dia, ela fortalece a via neural que torna a gratidão mais acessível no dia seguinte. E essa via fortalecida torna mais fácil acessar gratidão amanhã, que fortalece ainda mais a via, que torna mais fácil acessar gratidão depois de amanhã. O esforço necessário para produzir o mesmo estado vai diminuindo enquanto a profundidade e a naturalidade desse estado vão aumentando. Isso é composição neural, e é um dos mecanismos mais poderosos pelos quais a prática matinal consistente se transforma de esforço em identidade. O segundo mecanismo é a composição de evidências. Cada dia em que você age de acordo com a intenção declarada pela manhã, você cria uma evidência de que é capaz de viver alinhado com seus valores e objetivos. Essa evidência se soma às anteriores. E quando o número de evidências acumuladas atinge um certo ponto, algo muda na crença subconsciente sobre quem você é. Você deixa de ser alguém que está tentando ser disciplinado e se torna alguém que é disciplinado, porque agora tem um histórico extenso de evidências que comprovam isso. Essa transição de tentar para ser é um dos pontos de inflexão mais poderosos de qualquer transformação. Porque tentar exige esforço de vontade constante, que é limitado e esgotável. Ser não exige esforço de vontade. É simplesmente quem você é, da mesma forma que respirar não exige decisão consciente repetida. Diga agora: cada manhã que invisto está se compondo com todas as anteriores, criando uma versão de mim cada vez mais forte. Mais uma vez, cada manhã que invisto está se compondo com todas as anteriores, criando uma versão de mim cada vez mais forte. De novo, cada manhã que invisto está se compondo com todas as anteriores, criando uma versão de mim cada vez mais forte. O terceiro mecanismo é a composição de conhecimento e habilidade. Hill documentou que as pessoas que usavam parte da manhã para a aprendizagem contínua
mesmo que apenas 15 ou 20 minutos diários, acumulavam ao longo de anos um corpo de conhecimento que excedia em muito o que parecia possível, considerando apenas o tempo investido em cada sessão individual. Isso acontece porque o conhecimento não se acumula de forma linear. Ele se conecta. Cada novo conceito aprendido se liga aos conceitos anteriores, criando uma rede de compreensão que cresce não apenas em tamanho, mas em densidade de conexões. E quanto mais densa a rede, mais fácil se torna conectar novos conhecimentos a ela, criando insights que não seriam possíveis com conhecimentos isolados e desconectados. Essa é a razão pela qual especialistas em qualquer campo conseguem aprender novos conceitos relacionados ao seu campo muito mais rápido do que iniciantes. Não porque são mais inteligentes, porque têm uma rede de conhecimento mais densa a qual conectar o novo aprendizado. E essa rede foi construída sessão de aprendizagem matinal por sessão de aprendizagem matinal ao longo de meses e anos. O quarto mecanismo é a composição de relacionamentos e reputação. Hill observou algo menos óbvio, mas igualmente poderoso. As pessoas que usavam a manhã para se preparar com clareza, propósito e energia, chegavam a cada interação do dia em um estado que criava impressões mais positivas, conversas mais produtivas e conexões mais significativas do que as pessoas que chegavam às mesmas interações em estados de dispersão, ansiedade ou reatividade. E cada interação positiva se soma à reputação que você está construindo ao longo do tempo. Cada conexão significativa se soma à rede de relacionamentos que vai abrir portas e criar oportunidades no futuro. Esse capital relacional, construído indiretamente através do estado que amanhã prepara, é um dos efeitos compostos mais subestimados de toda a prática matinal consistente. Aqui quero fazer uma pausa. O sistema completo de rotina matinal que ativa esses 4 mecanismos de composição é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva e estratégica. Se você quer esse aprendizado aprofundado e acompanhado, o link está fixado tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários. É o próximo passo natural para quem quer acelerar essa composição. Provérbios 13, versículo 11, confirma esse princípio com precisão. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco a aumentará. Pouco a pouco, não de uma vez. A composição não é instantânea. É o resultado de consistência mantida ao longo de tempo suficiente para que o efeito multiplicador se torne visível. Agora vamos falar sobre o que Hill identificou como os 3 erros mais comuns que impedem as pessoas de experimentar o efeito composto mesmo quando praticam rotina matinal regularmente. Porque a consistência sozinha não garante a composição. Existem condições específicas que precisam estar presentes. O primeiro erro é a inconsistência disfarçada de flexibilidade. Hill observou que muitas pessoas praticavam rotina matinal de forma irregular, justificando essa irregularidade como flexibilidade saudável. Mas a composição exige consistência real, não perfeita, mas substancial, porque cada interrupção significativa no padrão reduz parte do fortalecimento neural acumulado, exigindo que o processo seja parcialmente reconstruído. Isso não significa que um dia perdido destrói tudo que foi construído, mas significa que padrões irregulares, com mais dias perdidos do que mantidos, simplesmente não acumulam efeito composto suficiente para produzir os resultados extraordinários que a consistência real produz. O segundo erro é a superficialidade da prática. Hill identificou que muitas pessoas praticavam os elementos da rotina matinal de forma mecânica, sem a profundidade emocional e a presença genuína necessárias para que a composição neural realmente aconteça. Dizer afirmações sem sentir, visualizar sem detalhe sensorial real, praticar gratidão sem emoção genuína. A composição neural responde à intensidade da experiência, não apenas à repetição mecânica. Uma prática profunda e presente cria mais fortalecimento neural em uma única sessão do que 10 sessões superficiais e distraídas. E é por isso
que a qualidade da presença durante a prática matinal é tão importante quanto a consistência da própria prática. O terceiro erro é a falta de progressão. Hill observou que algumas pessoas mantinham exatamente a mesma rotina matinal, com exatamente o mesmo conteúdo, por anos, sem qualquer evolução ou aprofundamento. E enquanto isso é melhor do que nenhuma rotina, é menos eficaz do que uma rotina que evolui à medida que a pessoa cresce. A composição mais poderosa não acontece quando você repete exatamente a mesma coisa indefinidamente. Acontece quando cada nível de crescimento alcançado se torna a base para o próximo nível de prática, que então constrói sobre o anterior, numa espiral ascendente em vez de um círculo repetitivo. Agora vamos falar sobre como você pode garantir que está ativando genuinamente o efeito composto e não apenas praticando rotina matinal sem capturar seu potencial multiplicador completo. A primeira prática é a profundidade deliberada. Em cada elemento da sua rotina matinal você se pergunta: estou presente o suficiente nisso para que ele realmente se instale, ou estou apenas cumprindo um ritual mecânico? Se a resposta revela superficialidade, você desacelera, traz mais presença e mais emoção genuína para a prática, mesmo que isso signifique fazer menos elementos com mais profundidade em vez de muitos elementos com pouca profundidade. A segunda prática é o registro de composição. Periodicamente, talvez a cada 30 dias, você revisa o que mudou em você desde que começou ou aprofundou sua rotina matinal. Não apenas resultados externos, mudanças internas. Como você pensa diferente? Como você reage diferente? Que capacidades você tem agora que não tinha antes? Esse registro torna visível a composição que de outra forma seria invisível porque acontece de forma gradual demais para ser percebida dia a dia. A terceira prática é a progressão consciente. A cada período você se pergunta: o que aprendi e desenvolvi até agora me permite aprofundar minha prática de alguma forma. Talvez uma visualização mais detalhada. Talvez uma afirmação mais específica e mais alinhada com onde você está agora. Talvez um novo elemento de aprendizagem que constrói sobre o conhecimento já acumulado. Essa progressão consciente garante que a composição continue acelerando em vez de estabilizar num platô. A quarta prática é a proteção implacável da consistência. Hill era enfático nesse ponto. A composição exige que a rotina matinal seja tratada com a mesma seriedade que qualquer compromisso inegociável da vida, não como algo opcional que acontece quando há tempo sobrando, como o investimento mais importante que você faz, que precisa ser protegido das demandas que tentam invadir esse espaço. Mateus 6, versículo 33 instrui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro, não depois de tudo o resto. Primeiro. A manhã investida em conexão com Deus, em alinhamento com propósito, em fortalecimento da mente, precisa ser tratada como prioridade primeira, não como o que sobra depois que todas as outras demandas foram atendidas. Agora vamos falar sobre o horizonte de tempo necessário para que o efeito composto se torne visível de forma dramática. Hill documentou que a maioria das pessoas desistia da prática consistente antes de atingir o ponto em que a composição se torna visivelmente exponencial, porque os primeiros meses de composição produzem mudanças que parecem pequenas e incrementais demais para justificar a continuação do esforço. Mas exatamente como os juros compostos financeiros, o crescimento exponencial não é visível no começo. É quase imperceptível. É apenas depois de um período de acumulação consistente, geralmente medido em anos e não em meses, que a curva começa a subir de forma que parece dramática para quem está observando de fora, mas que é simplesmente a matemática da composição se revelando. Hill chamava esse período inicial de zona de invisibilidade. O período em que o trabalho está sendo feito, a composição está acontecendo, mas os resultados visíveis ainda parecem desproporcionalmente pequenos em relação ao esforço investido. E a capacidade de persistir através dessa zona de invisibilidade, confiando que a composição está operando mesmo sem evidência visível completa,
é uma das características mais importantes que separam quem eventualmente experimenta resultados extraordinários de quem desiste antes do ponto de inflexão. Aqui quero pausar novamente. Se você quer um sistema que te ajuda a manter essa consistência através da zona de invisibilidade, com estrutura, acompanhamento e progressão construída para maximizar o efeito composto, a Bíblia da Mente Milionária foi criada exatamente para isso. O link está disponível tanto na descrição quanto fixado nos comentários deste vídeo. Hebreus 11, versículo 1, define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé na composição é exatamente isso. A certeza de que o que está sendo investido na manhã está se acumulando mesmo quando os fatos ainda não são visíveis. E é essa fé, sustentada pela compreensão de como a composição realmente funciona, que permite atravessar a zona de invisibilidade até o ponto em que a curva exponencial finalmente se revela. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a consciência de que você está ativando um princípio que vai compor ao longo de toda a sua vida. Esta manhã não é um evento isolado. É um investimento que se compõe com todas as manhãs anteriores e futuras. Repita, esta manhã não é um evento isolado. É um investimento que se compõe com todas as manhãs anteriores e futuras. Eu pratico com profundidade, não superficialidade, sabendo que a intensidade acelera a composição. Repita, eu pratico com profundidade, não superficialidade, sabendo que a intensidade acelera a composição. Eu persisto através da zona de invisibilidade, porque sei que a curva exponencial está chegando. Repita, eu persisto através da zona de invisibilidade, porque sei que a curva exponencial está chegando. Eu protejo minha rotina matinal como o investimento mais importante que faço todos os dias. Repita, eu protejo minha rotina matinal como o investimento mais importante que faço todos os dias. Eu começo meu dia vencendo, porque o segredo desta manhã está multiplicando minha vida inteira. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque o segredo desta manhã está multiplicando minha vida inteira. Sinta cada afirmação se compondo com tudo que você já construiu nesta série de manhãs. Sinta a multiplicação acontecendo, mesmo que ainda não completamente visível. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas estudando o efeito composto da prática matinal, nas vidas mais extraordinárias que documentou, que essa é talvez a descoberta mais democratizante de toda a sua pesquisa. Porque o efeito composto não depende de talento excepcional, de recursos privilegiados ou de circunstâncias favoráveis. Depende apenas de uma coisa que está completamente sob o controle de qualquer pessoa: a consistência da prática ao longo do tempo. Você está nessa composição agora. Cada manhã desta série que você investiu já está se acumulando, se conectando, se multiplicando, mesmo que os resultados completos ainda não sejam visíveis. E quanto mais você continuar, mais essa curva vai se revelando de formas que vão surpreender até você mesmo. E se você quer maximizar esse efeito composto com um sistema completo e estruturado, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Escreva nos comentários: o segredo desta manhã está multiplicando minha vida inteira. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem entendeu que cada manhã não vale apenas o que produz hoje. Vale o que vai produzir, multiplicado por todas as manhãs que ainda virão. Curta esse vídeo se a compreensão do efeito composto mudou como você vê o valor de cada manhã investida. Esse gesto simples também ajuda outras pessoas a encontrarem esta mensagem no momento certo da jornada delas. Compartilhe com alguém que está prestes a desistir da consistência justamente no momento em que a composição está prestes a se revelar. E se inscreva no canal porque amanhã cedo tem mais uma manhã de composição esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã se compondo com todas as anteriores, com mais um juro composto sendo adicionado à conta que você está construindo, com mais um passo na curva exponencial que está se revelando, mesmo quando ainda não totalmente visível. O segredo está ativado, a multiplicação está em curso,
e o melhor ainda está por vir. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre a composição que vai mudar como você pensa sobre cada elemento da sua rotina matinal pelo resto da vida. Ele dizia que os elementos da rotina matinal não compõem isoladamente, compõem juntos, em sinergia. A gratidão fortalece a fé. A fé fortalece a clareza de propósito. A clareza de propósito fortalece a qualidade da ação. A qualidade da ação fortalece a confiança. A confiança fortalece a coragem para tentar coisas maiores. E cada um desses fortalecimentos retroalimenta os outros numa rede de composição que cresce de forma muito mais complexa e muito mais poderosa do que a simples soma de elementos isolados sugeriria. Essa sinergia é a razão pela qual uma rotina matinal completa, com múltiplos elementos trabalhando juntos, produz resultados desproporcionalmente maiores do que qualquer elemento individual praticado isoladamente, mesmo que praticado com a mesma intensidade e consistência. Não é apenas adição, é multiplicação cruzada. E é por isso que Hill recomendava que qualquer pessoa construindo uma rotina matinal pensasse não apenas em quais práticas individuais incluir, mas em como essas práticas se relacionam e se fortalecem mutuamente. Uma rotina bem desenhada não é uma lista de itens desconectados. É um sistema integrado onde cada parte potencializa as demais. Pense na sua própria rotina matinal através dessa lente agora. Como a gratidão que você pratica fortalece sua fé. Como sua fé fortalece sua clareza de propósito. Como sua clareza de propósito orienta suas ações ao longo do dia de formas que fortalecem sua confiança. Ver essas conexões não apenas aumenta sua apreciação pelo que você está praticando, aumenta a intensidade com que você pratica, porque a presença que você traz para cada elemento aumenta quando você entende como ele se conecta com todos os outros. 1 Coríntios 12, versículos 12 ao 14, falam sobre o corpo de Cristo como um corpo só com muitos membros, cada um com função diferente, mas todos trabalhando juntos como uma unidade. A mesma lógica se aplica à sua rotina matinal. Cada elemento tem sua função, mas é a integração de todos trabalhando juntos que cria o resultado completo que nenhum elemento isolado poderia produzir. Continue construindo essa integração. Cada manhã, cada elemento conectado aos demais, cada prática fortalecendo todas as outras numa rede de composição que está construindo uma versão de você que vai surpreender até a você mesmo quando a curva exponencial finalmente se revelar completamente. Boa manhã, e que cada elemento de hoje fortaleça todos os demais numa composição que vai além do que você consegue imaginar agora. E há uma dimensão final da composição que Hill explorou e que pode ser a mais inspiradora de todas. Ele chamava de composição transgeracional. A ideia de que o efeito composto que você está construindo através das suas manhãs não se limita à sua própria vida. Ele se estende para as pessoas que você influencia, especialmente para os filhos, se você os tiver, e para qualquer pessoa que observa e aprende com seu exemplo. Quando você constrói uma identidade de disciplina, clareza e propósito, através de anos de prática matinal consistente, essa identidade se torna visível para quem está ao seu redor. E especialmente para os mais jovens, ela se torna um modelo do que é possível, frequentemente muito mais poderoso do que qualquer instrução verbal poderia ser. Hill documentou que muitas das pessoas mais extraordinárias que estudou haviam sido influenciadas por testemunhar, quando jovens, alguém próximo praticando algum tipo de disciplina matinal consistente, não necessariamente recebendo instrução explícita sobre isso, apenas observando ano após ano alguém que se levantava com propósito, que tratava as primeiras horas do dia com seriedade e intenção, e absorvendo de forma quase inconsciente a crença de que esse era um modo válido e poderoso de viver. Isso significa que a composição que você está construindo agora não termina com você. Ela planta sementes nas pessoas que observam sua vida que podem germinar décadas depois em formas que você talvez nunca veja completamente, mas que são reais e poderosas.
Salmo 78, versículos 5 e 6 dizem: Porque ele estabeleceu testemunho em Jacó e pôs lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a ensinassem a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. Geração após geração, o testemunho sendo passado adiante, não primariamente através de palavras, mas através de vida vivida e observada. Sua prática matinal é parte desse testemunho. Cada manhã que você investe, está não apenas compondo na sua própria vida, mas potencialmente plantando sementes que vão compor nas vidas de quem vem depois de você, por gerações que talvez você nunca conheça completamente. Essa é a dimensão mais profunda da multiplicação que esta manhã está ativando. Não apenas multiplica em você, multiplica através de você, para outros, ao longo do tempo, de formas que excedem completamente o que qualquer cálculo individual poderia prever. Continue construindo, não apenas para você, para quem vem depois. Nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã se compondo, com mais uma semente sendo plantada, não apenas em você, mas potencialmente em todos que observam o caminho que você está construindo. O segredo está ativado, e ele está multiplicando muito mais do que você consegue imaginar. Uma última reflexão de Hill, que sintetiza tudo o que discutimos hoje de uma forma extremamente prática. Ele observava que muitas pessoas, quando ouviam sobre o efeito composto pela primeira vez, ficavam ansiosas para calcular exatamente quanto tempo levaria para ver os resultados. Quando a curva exponencial finalmente se revelaria, quantos meses ou anos seriam necessários? Hill dizia que essa pergunta, embora compreensível, frequentemente atrapalhava mais do que ajudava, porque o foco no tempo de retorno criava impaciência, e a impaciência era exatamente o estado emocional mais incompatível com a consistência de longo prazo que a composição exige. A pergunta mais útil, ele dizia, não é quanto tempo vai levar. É o que posso fazer hoje com presença e qualidade que vai se compor com tudo o que já construí? Essa pergunta orienta a atenção para o único momento sobre o qual você tem controle real, o presente. E, paradoxalmente, é exatamente essa orientação para o presente, sem ansiedade sobre o tempo de retorno, que cria a consistência mais sustentável e, portanto, a composição mais poderosa ao longo do tempo. Mateus 6, versículo 34, ensina exatamente isso. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O amanhã cuidará de si mesmo. Não porque você não planeja ou não constrói com intenção de longo prazo, mas porque a ansiedade sobre o amanhã não acelera a composição. Apenas drena a energia que seria melhor usada na qualidade do investimento de hoje. Foque em hoje, nesta manhã, na qualidade da presença que você traz para cada elemento da sua prática, e confie que a composição, operando segundo as leis que governam todo o crescimento exponencial no universo, vai fazer seu trabalho silencioso ao longo do tempo. Exatamente como tem feito desde a primeira manhã que você começou a investir com intenção. O segredo está ativado. A multiplicação está em curso. E tudo o que você precisa fazer agora é continuar, uma manhã de cada vez, confiando que a matemática da composição está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não consegue ver completamente. Até amanhã cedo. Com mais um dia de composição, com mais uma manhã que vai se somar, conectar e multiplicar com tudo que já foi construído. O melhor está chegando, porque você está construindo, manhã após manhã, exatamente o que é necessário para que ele chegue. E uma observação final que Hill compartilhava com especial cuidado para quem estava no início da jornada de composição. Ele dizia que os primeiros 30 dias de qualquer prática nova são os mais difíceis e os mais importantes simultaneamente. Difíceis porque o subconsciente ainda não internalizou o novo padrão como automático, exigindo esforço consciente significativo a cada repetição. Importantes porque é exatamente nesse período que as primeiras conexões neurais da composição estão sendo estabelecidas. Hill comparava esses primeiros 30 dias à construção da fundação de um edifício. Ninguém vê uma fundação,
e fica impressionado com sua altura ou sua beleza. Fundações são invisíveis, enterradas, aparentemente sem glamour. Mas sem uma fundação sólida, nenhum edifício alto pode ser construído com segurança. E o tempo investido na fundação, embora não produza nenhum andar visível do edifício, é o que torna possível que todos os andares futuros sejam construídos com segurança e estabilidade. Se você está nos primeiros dias ou semanas dessa prática matinal, saiba que está construindo a fundação agora. O esforço que está sentindo, a dificuldade de manter a consistência, a sensação de que ainda não está vendo grandes resultados, tudo isso é normal e esperado nessa fase. Não é sinal de que algo está errado. É exatamente como a construção de qualquer fundação sólida se sente enquanto está acontecendo. Continue. A fundação está sendo lançada, e sobre ela, com o tempo, um edifício que você ainda não consegue imaginar completamente vai se erguer, andar após andar, manhã após manhã, até que um dia você olhe para trás e mal reconheça a pessoa que era quando começou a lançar essa fundação. Lucas 6, versículos 47 e 48, falam sobre o homem que construiu sua casa sobre a rocha, cavando fundo e assentando o alicerce sobre a rocha, de modo que, quando vieram as enchentes, a casa não se abalou, porque estava bem edificada. Cavar fundo. Assentar sobre a rocha. O trabalho invisível que garante a estabilidade de tudo que será construído depois. Você está cavando fundo agora. Você está assentando sobre a rocha. E quando as enchentes da vida vierem, e elas sempre vêm, a estrutura que você está construindo através dessas manhãs vai permanecer firme, porque foi edificada sobre o alicerce certo, com o cuidado certo, ao longo do tempo certo. Continue cavando. Continue assentando. A composição está acontecendo, fundação por fundação, manhã por manhã. E o edifício extraordinário que você está construindo já está mais alto do que você consegue ver a partir de onde está agora. Boa manhã. E que a fundação de hoje seja sólida o suficiente para sustentar tudo que ainda está por vir.